Seja bem-vindo ao Saúde Você. E hoje vamos falar de um tema solicitado nos nossos canais de comunicação, a fibromialgia, uma doença que acomete milhares de mulheres. Vocês pediram e eles estarão aqui no Momento Saúde para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Saiba como fazer o diagnóstico, saiba como tratar, como prevenir e principalmente saiba como ter qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que acomete na maioria das vezes mulheres, a fibromialgia. Recebemos perguntas dos nossos canais de comunicação para saber sobre essa doença. E como nós estamos aqui com eles que dão uma verdadeira aula, vamos começar falando sobre diagnóstico com o Dr. Marcos Brioski. Tudo bem, doutor? Bom dia, Duda, tudo bom? Tudo ótimo. Então, a fibromialgia é uma doença que acomete 3% da população brasileira. Em cada 10 casos, 9 são de mulheres. Ela se caracteriza por dores difusas, isso é, no corpo inteiro, associado com fadiga, o cansaço. Então, pessoas que dormem, acordam já cansada, com bastante indisposição para atividade. E quando a pessoa começa a investigar, muitas vezes ela não encontra algo específico. Então, não é uma doença que está num raio-x, uma ressonância, num exame de sangue. Ela é basicamente clínica, né? A termografia é um exame que pode identificar a fibromialgia? A termografia é um exame novo que está surgindo para ajudar nesse diagnóstico. Como tem outras doenças que podem simular ou ser muito parecidas, a termografia, que é um método de imagem que usa um aparelho como esse aqui, a gente está vendo, que é um aparelho que ele não encosta no paciente. Então já tem uma vantagem, porque o paciente com fibro, ele é muito sensível à dor, tem muita sensibilidade à dor. Então ele filma a atividade metabólica do indivíduo e existe uma imagem característica do paciente com fibromialgia, que aí associado com a avaliação clínica a gente consegue documentar e consegue caracterizar melhor essa doença. E também ver a evolução dela ao longo do tempo, se está melhorando ou não. E o mais importante disso, como eu falei, é identificar outras doenças que simulam. Tem muitos tipos de artrites, né, inflamações das articulações, tanto na coluna quanto nas outras articulações, que podem simular. E às vezes passa batido no diagnóstico. Tá certo, muito obrigada. Agora eu converso com o Dr. Lúcio Rotti. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, vamos falar sobre os tratamentos inovadores para as dores da fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma doença, né, difusa e que ela é um diagnóstico clínico. E ela tem que ter dor acima da cintura, abaixo da cintura, do lado direito e esquerdo do corpo, e tem que ser uma dor que eu não consiga justificar com nenhuma outra doença. Só que dentro da fibromialgia a pessoa tem muita dor muscular. E essas dores musculares acompanham a grande maioria das pessoas. E essas dores muitas vezes são causadas por nódulos. Esses nódulos a gente dá o nome de disfunção miofacial, né? É uma alteração da funcionalidade do músculo. E isso causa muita dor, dá muita sensibilidade, uma hipersensibilidade, né, na pessoa. Um dos tratamentos que a gente tem para isso aí é a terapia por ondas de choque ou terapia por ondas acústicas. O paciente chega no consultório, né, ele fica repousado numa posição adequada, né, onde ele tem mais a dor que a gente vai tratar. A gente passa um gel nessa região a ser tratada e a gente tem algumas espátulas, né, que a gente vai passando em cima desse paciente e ali ela tem uma máquina que é ligada na eletricidade e ela transforma essa eletricidade em ondas sonoras, ondas acústicas. Essas ondas, elas vão percorrer a musculatura e vão quebrar esses nódulos musculares. E vai conseguir fazer também uma revascularização na região e vai conseguir trazer todo o sistema imunológico da pessoa para essa região. Então a gente tem pelo menos 4 maneiras de tratar esses nódulos. A gente quebra o nódulo, revasculariza a região da musculatura, traz todo o sistema imunológico e ainda tem um sistema a gente chama de feedback positivo. A gente estimula a não passagem do sistema de sensação de dor para aquela região. Porque muitas vezes a pessoa ela é taxada de fibromialgia, de ter uma síndrome fibromiálgica. E muitas vezes acontece de a gente tratar esses nódulos, né, com ondas de choque, por exemplo, ou associando LED terapia, que é a fototerapia, né? E a pessoa se livra completamente dessa dor. E aí que a gente fica naquela dúvida, poxa, será que era realmente fibromialgia ou se ela tinha realmente uma disfunção miofacial? Muito obrigada, doutor. Vamos falar com o Dr. Paulo Renato sobre tratamentos multidisciplinares. O que seria um tratamento multidisciplinar, né? Seriam várias pessoas concorrendo pelo tratamento dessa paciente. Então, como esses doentes têm um grande sofrimento, não só físico, como também emocional, a gente acredita que um único profissional vai ter dificuldade de contornar essa situação. Então, o tratamento da fibromialgia, que é baseado só em remédios, não tem um bom resultado. Mas o tratamento com medicina
integrada, em que entra um profissional da área de saúde voltado à área psicológica, um psiquiatra, um psicólogo, um fisioterapeuta bem treinado que possa trabalhar essa musculatura. E a gente pode fazer coisas inovadoras nas clínicas de dor, que são algumas infusões de medicamentos que fazemos na veia mesmo, para tirar principalmente naquela fase aguda, aquela fase em que o paciente está sem esperança de melhora. Então nós conseguimos resgatar um pouco dessa qualidade de vida, ela se integra num tratamento multiprofissional e muda a qualidade de vida porque ela aumenta a mobilidade, diminui a dor, controla a ansiedade e a depressão, que são muito importantes, aumenta a capacidade de autocuidado, de mobilização. Então o resultado é muito bom. Estamos de volta, mas antes de falar com o Dr. Nivaldo Teles sobre qualidade de vida, eu quero fazer uma pergunta do telespectador para o Dr. Paulo Renato. Doutor, a depressão interfere no tratamento do fibromialgico? A depressão talvez seja a doença que mais cresce na população do mundo. E a depressão é uma característica do paciente de dor crônica, não só do fibromialgico. O cansaço, a fadiga, a ansiedade, a depressão, a melancolia que o sofrimento da dor crônica traz uma piora muito grande na qualidade de vida. Então, tratar só a doença física, para quem entende de dor crônica, não é adequado. Temos que também tratar as emoções. E o tratamento das emoções, frequentemente, tem uso medicamentoso. Nós achamos que o antidepressivo não seja a resposta para tudo, mas é uma boa ajuda. Converso agora com o Dr. Nivaldo Teles. Dr. Nivaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Duda? Vamos falar sobre as novidades do tratamento para o paciente fibromialgico. Como o Dr. Paulo disse que a depressão é muito comum no paciente com dor crônica, em torno de 70% dos pacientes portadores de dor crônica têm depressão associada. Então, quando a gente pega um paciente que tem dor crônica, que vai ter que fazer uso de medicação, a gente sabe que a medicação para tratamento de depressão, ela demora 6 meses a 1 ano e tem 40% de não resposta terapêutica, isso nós temos um novo tratamento que é a estimulação magnética transcraniana, que são as ondas eletromagnéticas que estimulam o cérebro, uma coisa simples com o paciente acordado, não tem contraindicação, exceto pacientes que tenham marca-passo, e o paciente pode melhorar do quadro depressivo em poucos dias, em poucas semanas com a estimulação e não tem efeitos colaterais. Esse é um novo tratamento que já tem inúmeros trabalhos científicos comprovadamente para depressão. Inclusive, ele é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina desde 2012 para tratamento de depressão. Agora uma dúvida minha, porque eu conversei com uma médica num voo e ela estava usando várias bandagens no corpo. Doutor, essas bandagens realmente funcionam? O tratamento da dor, como ele é multidisciplinar, ele necessita de uma série de coisas juntas. Se a gente fizer o tratamento da dor crônica somente com uma terapia, só com a estimulação, só com a acupuntura médica, ou só com bloqueios, ou só com medicação, o paciente nunca vai melhorar. Então é preciso uma equipe multidisciplinar e a bandagem é mais uma das terapias. Não adianta a gente querer dizer que só a bandagem vai resolver. Não, ela também faz parte do rol de tratamento. Muito obrigada. E agora eu tenho uma pergunta do telespectador e quem me responde é o Dr. Lúcio Rotti. Doutor, a acupuntura funciona em paciente fibromialgico? Todo tratamento ele não deve ser isolado, né? Mas a acupuntura ela funciona muito bem, tá? Porque além de agir na doença, ela age no relaxamento também dessa musculatura que ela tem, né? Eu acrescento que o paciente com fibromialgia, ele deve obrigatoriamente estar sob atividade física regular. Ele deve ter uma alimentação o mais saudável possível. Isso inclui você colocar o máximo de alimentos não industrializados na sua vida. Ele tem que ter uma noite bem dormida de sono. É um paciente que idealmente, ele devia fazer uma série de exames, por exemplo, exames de sangue, para tentar detectar se ele tem alguma alteração de oligoelementos. Por exemplo, uma vitamina baixa que ele pode ter, né? Ele pode ver se ele tem impregnação, por exemplo, algum metal pesado através de exame de OligoScan, né? E a partir dali retirar esses metais pesados, ele suplementar a deficiência que ele tem dessas vitaminas, né? E sais minerais. Obrigada, doutores, mais uma vez dando uma aula aqui para os nossos telespectadores. Eu agradeço a audiência de vocês podem fazer perguntas acessando os nossos canais de comunicação e também mandando mensagem pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela. Doutor Marcos, qual o próximo tema? Então, no próximo programa a gente vai estar falando de dor neuropática, popularmente conhecido como dor nos nervos, mas a gente vai explicar melhor isso no próximo programa. É isso aí, dor nos nervos, então você não pode perder, fique acompanhando a saúde de você e faça a sua pergunta. Um excelente domingo para vocês, uma semana abençoada, fiquem com Deus.